Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma palestra da professora Luciane Krau sobre a utilização do laser na harmonização orofacial. Essa palestra foi apresentada na primeira jornada online de laser em odontologia, organizada pela Lilo Ufman. Espero que você goste, que você aproveite. Obrigada, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. A professora Luciane Krau, ela vai falar sobre laser na harmonização orofacial. Ela é doutora em laser pela USP. Ela é mestre em biomateriais pela USP também. Especialista em ortodontia. E ela é membro da Academia Americana de Estética Facial. Professora Luciana, o tempo agora é todo seu. Sinta-se à vontade. Obrigada pela apresentação, obrigada a vocês todos pelo convite, principalmente a Andréa Lago, uma querida, amiga e profissional parceira, obrigada mesmo pelo convite de estar conversando com vocês. É um prazer estar aqui, e a gente vai falar hoje de laser e harmonização facial, né? Então, eu vou estar falando, eu não sei se você vai ficar responsável por alguma pergunta que eventualmente façam? Tá todo mundo coletando as perguntas, a gente está todo mundo olhando, organizado, e a gente, no final, passa. Eu vou ficar aqui quietinha no meu canto para te assistir, ó. Lindamente, tá caladinha. Fashion. Beleza, feliz de estar aqui, viu? Vou ficar no meu canto aqui também, professora. Sinta-se à vontade. Bom, eu vou começar a falar, então. Não vou me preocupar com as perguntas agora, mas depois aí vocês vão me direcionando o que eu preciso falar, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela para vocês entenderem melhor aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Bom, a gente vai falar de laser terapia na Hoff, né? Como já aqui ainda acabei de ver já um negócio, não é doutorando, eu já sou doutora, graças a Deus. Mas já passaram meu currículo. E eu também, uma coisa que eu acabo comentando, eu faço parte do grupo do Digital Smile Design, que é do DSD, né? Então, eu comecei com essa parte toda de harmonização orofacial dentro do DSD, tá aí meu nominho, e aí depois foi crescendo, e a gente sabe que tem uma integração total da parte de harmonização facial com essa parte de sorriso, né? Planejamento de sorriso, que a face e o sorriso não tem como não estar interligado. Então, a harmonização começou, na verdade, acho que mais ou menos 10, 11 anos atrás, né? Eu sou dessa leva, e bem delicado, a coisa bem devagar, começou com uma toxina, alguma coisinha de preenchimento bem de leve, era muito relacionado só à parte de lábios, a região perioral, e a gente sabe que isso, na verdade, tem um âmbito muito maior, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho de envelhecimento ligado a essa parte de harmonização para poder entender alguns tópicos, o porquê que a gente vai entrar e onde a gente vai entrar com a laser terapia, tá? Então, a gente sabe... Então, se vocês percebem aqui, ó, as pessoas famosas, né? Existem algumas pessoas famosas, aí o antes e depois delas, durante a vida toda, e a gente percebe que existe uma tendência de envelhecimento sempre dos tecidos da região para o meio e para baixo, tá? Por quê? Porque eu sei que todos os tecidos eles vão sofrendo perdas, né? Então, assim, a gente perde suporte, vão ser os slides mais adiante, mas a gente percebe que acaba tendo o quê? No envelhecimento, né? A gente tem uma tendência de, quando a gente é jovem, ter a luz, né? A iluminação, a evidência do rosto nessa região, da região malar. E conforme a gente vai envelhecendo, essa região perde um pouco de brilho, perde a luz, perde o destaque, e a gente percebe que começa o rosto a quadralizar,
né? Ou virar um triângulo com a base para baixo. Quando a gente é mais novo, esse triângulo ou esse polígono, depende, tem gente que fala quadralização, tem gente que fala triangularização da face, ele é mais localizado na parte de terço médio. E por conta dessa alteração das perdas de tecido, ele vai migrando. Então, a gente percebe o tal do bulldog, que começa a aparecer, né? Isso aqui fica com aquela... Tem gente que fala, parece que meu rosto derreteu, né? Isso aqui parece que, nossa, eu não aguento esse bulldog, essa gordura, essa pele, fica tudo pendurado. Então, isso assim, na verdade, é um envelhecimento que vai acontecendo no decorrer do tempo por conta da migração dos tecidos, né? Então, a gente sabe que a parte de envelhecimento, ela tem várias classificações internacionais, científicas em várias, há muito tempo, né? Essa de Glogau, de Glugau, ela é uma das mais utilizadas no mundo ainda, mas eu particularmente já não uso mais ela há muito tempo, desde que eu comecei a estudar radicais livres, né? E quem estuda laser terapia sabe muito bem que os radicais livres são extremamente importantes. Então, por quê? Se vocês percebem aqui, ó, se eu falar do envelhecimento do tipo 1, que é o envelhecimento discreto, eu estou falando de um envelhecimento tipo 1, é de uma pessoa entre 20 e 30 anos, que aí vai requerer uma maquiagem mínima, pouca cicatrização, sem queratose, fotoenvelhecimento com discretas alterações de pigmentação e assim por diante. Vocês olham o tipo 4, que seria um envelhecimento grave, ele já fala de lesões, tendência a lesões malignas cutâneas, a pele amarela acinzentada, idade por volta de 60, 70 anos, enfim. Então, cada faixa de idade, segundo essa classificação, tem um padrão de envelhecimento, coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Hoje em dia, a gente tem pessoas de 30 anos com cara de 50 e pessoas de 50 com cara de 30, né? Então, assim, isso é muito comum. E por que que isso acontece? Por causa desses radicais livres que a gente vai conversar agora. Então, essas alterações que a gente estava conversando, de envelhecimento, elas vão ocorrendo com o decorrer do tempo, como altera a coloração de pele, ocorrem manchas perceptíveis, escuras ou claras, aparecimento de rugas ou rítides, as mudanças dos volumes faciais e os apagamentos das saliências, das proeminências ósseas da face, né? Por conta da mistura desse envelhecimento fisiológico com o patológico, que seria o acelerado pelos radicais livres. Então, como que a gente explica isso? Imagina o seguinte, eu tenho um envelhecimento fisiológico normal, que também inclui radicais livres. Então, um macrófago, quando ele vai fazer a fagocitose de um corpo estranho, ele joga radicais livres em cima do corpo estranho para enfraquecer aquela membrana celular para fazer a fagocitose um pouco mais fácil, né? Então, assim, quando eu respiro, o processo de respiração celular naturalmente também produz radicais livres. Isso é normal. Mas, quando eu tenho uma predisposição genética, quando eu tenho muita atividade muscular, um estresse maior, uma qualidade de sono pior, uma alimentação ruim, tabagismo, poluição, todos esses fatores extras, o meu fisiológico que já produz o radical livre normalmente, vai ter muito mais radical livre associado. E o meu organismo não está preparado para isso. Nós temos algumas enzimas que são queladoras de radicais livres, mas elas não são o suficiente para quelar todos os radicais livres que a gente acaba produzindo no nosso organismo, se juntar o fisiológico com esse patológico, né, ou desequilibrado por conta do estilo de vida, né? Então, a gente sabe que tem alguns quelantes, né, alguns que vão quebrar esses radicais livres, vão se ligar a esses radicais livres, melhor dizendo, são a superóxido dismutase, a mitocondrial citoplasmática, a gente tem várias outras enzimas, né? Então, assim, pensando em radical livre, quelador de radical livre, a gente tem até melatonina, né? Então, a gente tem vários grupos de oligoelementos, de vitaminas, né? Vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina A, melatonina. Então, assim, tem uma infinidade
de substâncias que fazem, que participam nessa estabilidade desses radicais livres, correto? E a gente sabe também que o oxigênio e superóxido hidroxila são os radicais livres mais comuns, sendo que o radical livre hidroxila, ele é o mais lesivo aos tecidos. Desculpa, gente, mas eu tomo muita água, senão eu não consigo falar. O que esses radicais livres eles vão fazer nos sistemas biológicos, tá? Então, normalmente o radical livre, ele acaba fazendo uma peroxidação lipídica. Imagina o seguinte, o radical livre é um íon livre que ele precisa ficar estável, então ele tem que se ligar a alguma coisa. Parece mulher carente, né? Então, toda vez que a gente tem que estar lá triste, quer se ligar a alguma coisa, taca o quê? Não tem ninguém, come chocolate, come doce, não é verdade? Come gordura. Essa é a gente. Então, o que vai acontecer? Um radical livre. Qual é a maior fonte abundante de lipídios e gorduras? Perdão, de açúcares e gorduras, né? Os lipídios, a camada das células é fosfolipídica, né? Então, a primeira coisa que o radical livre vai atacar é a membrana celular. Então, se muitos radicais livres estão fazendo o ataque dessas membranas, a gente vai acabar tendo uma morte celular. Antes disso, óbvio, vou ter um desequilíbrio de bomba de sódio e potássio, vou ter, e aí eu vou ter também tendência de mutação genética, né, do DNA, oxidação dos lipídios insaturados, a tendência a crescimentos tumorais, o comprometimento das células da matriz dos componentes da matriz extracelular, levando a uma cascata de efeitos, de ocasiões, né, de situações que vão me causar a flacidez, por exemplo, né, a quebra, a absorção e a falta de proteoglicanos, de colágeno, elastina, que a gente sabe que é extremamente importante para o tecido de sustentação. Percebemos também que essa peroxidação lipídica, ela, por conta desse todo esse retardo, todo esse ataque que acontece às células e aos componentes, o processo de renovação celular aumenta. A gente sabe que existe uma diminuição da circulação sanguínea. Se eu não levo muito sangue para o local, ou tanto sangue quanto deveria, eu vou ter uma dificuldade de nutrição, uma dificuldade, né, um lapso aí também da parte de oxigenação tecidual, né? E aí vai acabar, como eu falei, essa cascata reduz tônus, diminui a quantidade de células ativas, tanto para fazer uma fagocitose de alguma coisa, de um processo de reparo, né? Principalmente, qual é a célula estrela dentro da parte da harmonização? É o fibroblasto, que é a célula que faz a parte de colágeno, elastina, toda essa parte de proteoglicanos que dá a sustentação de tecido, né? Então, a gente tem também, a gente acaba tendo a glicação tanto de colágeno quanto das hemácias, a gente tem encurtamento de telômeros, a perda de hidratação, diminuição da atividade dessas mitocôndrias, que acaba diminuindo demais o metabolismo, que faz acontecer tudo isso que a gente falou, tá? Então, por consequência disso, na parte macro, eu vejo o quê? Uma alteração das proporções faciais. Então, eu vou ter uma alteração da pele, que vai afinar, né? A junção derme-epidérmica achata, afina e achata. A parte da derme também, ela começa a afinar, porque eu não tenho tanta essas proteínas de sustentação, né? Como a colágeno, elastina e tudo mais. A parte óssea, ela vai fazendo uma absorção, uma absorção, né, principalmente dessas proeminências. Os coxins de gordura, além de absorção, também tem migração. E aí a gente acaba tendo aquele aspecto que vocês viram no vídeo inicial das celebridades, que o rosto acaba tendo uma sensação de derretimento, tá? E aí, para ajudar ainda, como não tem suporte, acaba tendo a flacidez do tecido, tá? Que a gente chama de pitose tecidual. Então, todas essas camadas que vocês estão vendo aqui, elas são acometidas pelo processo de envelhecimento fisiológico e ou patológico, né? Numa intensidade que vai depender de cada indivíduo, não é apenas faixa etária.
E se a gente somar esses efeitos em cada tecido, a gente vai ter aquele processo final, tá? Então, como eu estava falando para vocês aqui, além da parte de absorção da parte óssea, a gente também tem desgaste dos dentes. Então, a diminuição da dimensão vertical, ela é extremamente impactante na parte de harmonização. Algumas vezes o paciente chega e a única coisa que a gente tem que fazer para melhorar bem é realmente restabelecer a dimensão vertical, que já dá uma diferença grande, né? E dar uma finalização com a parte de toxina preenchimento, bioestímulo, o que for necessário. Algumas vezes eu vejo profissionais tentando lá fazer vários procedimentos de harmonização sem ao menos olhar dentro da boca do paciente. E quando você vai fazendo esses procedimentos e não tem suporte ósseo e dentário suficiente, a harmonização não dura. Então fica uma situação, fica feio, tende a ir para o exagero, e você percebe também os pacientes mais vulneráveis às intercorrências, porque quando não dá para ter um efeito, por exemplo, bacana, como consequência, né, desse suporte, que é o que segura os tecidos moles, são os tecidos duros. Se eu não cuido dos tecidos duros, né, a gente vai ter esse PT no final, tá? Então, como fazer para que a gente consiga aliar toda essa parte importante dentro da harmonização facial? Vamos falar um pouco de laser, né? Que, óbvio, não vou falar de toxina de preenchimento, que são coisas importantes, mas a laser terapia, ela entra muito forte em toda a reabilitação tecidual, tá? Por quê? Porque antes de eu colocar, por exemplo, um ácido hialurônico, imagina o seguinte: uma pessoa deixou passar um pouco e aí ela começou a marcar muita ruguinha, a pele inteira, né? Ela tá com aquelas ruguinhas de sanfona, tá com várias rugas no rosto, a pele flácida, cheia de mancha, e aí a pessoa nunca fez nada na vida. Aí ela vai lá e ela, bom, para eu sustentar, para eu tirar essas rugas, para eu fazer isso, vou ter que botar ácido hialurônico, substituir o osso perdido, o coxinho de gordura perdido, mas existem coisas que esses procedimentos de harmonização não conseguem, tá? Então, por exemplo, aquelas ruguinhas finas, a gente pode fazer skin booster, pode fazer microagulhamento, mas muitas vezes vão muitas sessões, né? Eu preciso estimular o colágeno na parte da derme para ficar aquela pele um pouco mais, a derme um pouco mais espessa? Sim. Preciso combinar? É o ideal. É o que a gente tem visto nos estudos científicos. A laser terapia, tanto de baixa quanto alta potência, ela veio para ficar há muitos anos. Então, ela é extremamente importante ser aliada aos procedimentos tradicionais, né? Porque o laser na harmonização, ele já é tradicional, mas é mais na medicina. Dentro da parte da odontologia, os profissionais começaram a usar o laser para harmonização não há tanto tempo para cá. Então, eu diria mais intensamente por volta de 7, 8 anos, que começou realmente a usar mais para harmonização facial especificamente, tá? Dentistas, médicos não. Médicos usam isso já há muito tempo, a gente tem artigos científicos já fundamentando isso há muito tempo atrás, tá? Mas só relembrando que a jornada de laser, eu não vou entrar em princípios de laser, porque vocês já devem, com certeza já tiveram todas essas palestras maravilhosas, todos esses processos e todas como que o laser funciona, a parte física do laser, mecanismo de ação e tudo mais. Eu vou dar uma pincelada, um en passant muito rápido para vocês entenderem aonde a gente vai chegar, tá bom? Então, a gente sabe que nós temos o espectro visível e invisível, tá? Dentro do espectro visível, nós temos algumas cores aí, né? Então, desde o comprimento de onda de 400, por exemplo, até próximo, quando eu começo aqui, o comprimento do infravermelho, que aí lá para o 900, mais ou menos isso, tá? Então, cada banda dessa, cada comprimento de onda desse, ele tem cromóforos,
que são as substâncias, as moléculas, os átomos, enfim, no nosso organismo a gente tem vários, que vão fazer a absorção desse laser, né, dessa luz, e vai fazer a conversão disso numa energia que vai fazer uma estimulação. Então, imagina o seguinte, o laser, só para vocês entenderem, a harmonização facial, tem muita gente usando LED também, tá? Para fazer a harmonização facial. Então, qual é a diferença aí? Só para vocês relembrarem isso. O laser, ele é monocromático, né? Coerente e colimado. Então, uma cor só, as ondas são coerentes e ele é colimado, feixe é colimado, tá? O LED não, ele é monocromático, perdão, mas ele não é colimado e não é coerente, tá? E independente disso, se é LED ou se é laser, claro que se eu penso num LED, ele vai ter um espalhamento um pouco maior. Então, os dois têm efeito, mas cada um tem uma propriedade específica. A gente atinge mesmo os cromóforos, por exemplo, do LED vermelho, mas a gente sabe que existem alguma coisa em relação à parte de espalhamento que eu particularmente prefiro usar o laser do que o LED, tá? É uma particularidade minha. Então, dependendo do efeito tecidual que eu quero, eu vou usar o laser específico que vai fazer interação com aquele cromóforo, que vai fazer o efeito que eu estou precisando que seja feito. Preciso também, além disso, levar em conta o fototipo de pele do paciente. Então, eu sei que o protocolo que eu vou fazer para uma harmonização, então, assim, a maioria da parte de harmonização facial, a gente acaba usando realmente na parte de fora, na parte da pele, tá? Claro, existem algumas coisas que a gente faz por dentro, mas é muito pouco, tá? Dentro da harmonização, a gente usa pele. Nós, como dentistas, estamos mais acostumados a usar o laser dentro da boca, tudo bem? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, a parte do uso do laser dentro da boca, a parte do fototipo de pele não é tão crítico, correto? Porque a gente vai fazer a irradiação de mucosa. É diferente fazer uma irradiação de mucosa e fazer uma irradiação de pele, gente, tá bom? Então, eu tenho que tomar cuidado e tenho que avaliar muito bem o paciente, porque um fototipo 1, por exemplo, que é aquela loira de olho bem claro, cabelinho bem claro, pele bem clara, é diferente a quantidade de energia que eu vou usar para essa paciente de uma paciente do fototipo 5, por exemplo, ou 6, uma morena, pele bem mais escura, olho escuro, né? Pele, entenderam? Então, é diferente, porque a melanina, ela também é um cromóforo. Então, ela também vai absorver a grande parte dos lasers dentro da parte de harmonização facial. Então, se eu coloco muita energia, por exemplo, para uma pele mais escura, ela vai queimar. Então, por isso que não existem protocolos fixos dentro da harmonização facial. Eu não posso falar que eu tenho um protocolo de laser, sempre que eu vou fazer melasma, ou sempre que eu vou fazer um controle de melasma, ou que eu vou fazer um estímulo de colágeno, eu vou usar o mesmo protocolo? Não, eu não vou usar o mesmo protocolo, porque a cor da pele é outra, a idade conta, entendeu? A condição sistêmica desse paciente vai contar. Então, não existem protocolos fechados. Eu sou totalmente contra protocolos fechadinhos. Aqueles protocolos que vêm no aparelho, eu não gosto, tá? Ele pode servir de base, mas se vocês não têm a noção da ciência, do que move, né, o efeito do laser, vai ter intercorrência, gente. Eu já vi muitas. De queimadura até não fazer efeito nenhum. E querendo ou não fazer efeito nenhum é uma intercorrência, porque o paciente chega no seu consultório para ter efeito, para ter um resultado e vai embora sem nada e deixa o dinheiro lá. Isso dá processo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Perdão, mas eu tenho que tomar água. Aqui vocês têm uma foto, tá bom? Do artigo de Pereira, que ele mostra que vários tipos de laser e a interação e a profundidade de alcance. Existem muitas coisas que levam à profundidade de alcance e o efeito de cada laser, tá? Eu não vou entrar nisso agora. Isso a gente teria que falar aqui uma semana sobre isso. Mas a gente sabe que o comprimento de onda, a frequência, tá? O tempo,
os cromóforos que estão envolvidos, tudo isso influencia nessa penetração, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui, perdão, que eu acho que eu apertei 2 vezes. É isso. O mecanismo de ação do laser, ele vai, por exemplo, da fotobiomodulação, tá bom? Ele vai agir diretamente na produção de ATP. E quando eu faço dentro da fotobiomodulação, qual é a diferença? Dentro da parte de harmonização, a gente vai conversar isso já nos próximos slides. Mas eu tenho laser de alta potência que vai liberar calor e vai fazer o efeito que eu quero através da liberação de calor, tá? Isso eu já vou explicar. E eu tenho laser de baixa potência que vai fazer a fotobiomodulação. A fotobiomodulação, ele vai fazer, através do aumento de ATP, ele vai fazer aumento de síntese de DNA, aumento da síntese de precursor de colágeno, aumento da liberação de beta-endorfina, de prostaglandina, né? Vai fazer uma modulação disso, vai fazer um estímulo da microcirculação, aumento da ação enzimática, aumento na ação da reparação dos tecidos, tá? Então, olha aí a nossa fotinho dos nossos queridos cromóforos, tá? Então, a gente sabe, dependendo do cromóforo que eu quero atingir, porque isso vai variar conforme o efeito que eu quero, eu vou usar o laser indicado para isso. Então, os lasers que a gente mais usa na parte da harmonização facial. Então, eu tenho laser de diodo, né? Eu tenho laser vermelho e infravermelho, normalmente é de diodo. A gente tem diodo e hélio neônio, tá? Que é bem usado. A gente tem também, aí parte para a parte, isso faz a fotobiomodulação. Quando eu entro na parte de laser de alta potência, os mais usados é neodímio IAG, herbiag e CO2, tá? Então, vamos lá nas aplicações da ROF. Então, a ROF também é um mundo vasto demais, tá? Dentro da parte da aplicação do laser na ROF. Como que eu posso fazer? Então, eu posso fazer rejuvenescimento, combate a radicais livres. Pós-operatório imediato de procedimentos, né? Tais como bichectomia, papada, fios de sustentação. Tratamento de queloides e cicatrizes hipertróficas. Controle de edema, hematoma, hiperemia. Tratamento de intercorrência, inclusive as necroses, reversão de toxina botulínica e tudo mais. Estímulo de colágeno superficial fundo, repigmentação de pele e mucosa. Isso são alguns exemplos. Eu vou falar um por um, tá bom? Então, quando eu falo de rejuvenescimento e combate aos radicais livres, por exemplo, temos o ILIB, né? O ILIB, a gente sabe que ainda não tem revisão sistemática, mas tem muitas pesquisas bem promissoras, tem relatos clínicos de pesquisadores confiáveis que têm estudado o ILIB, que têm usado o ILIB e têm resultados muito promissores. Nós estamos em busca disso, né, de condensar isso na literatura, mas os resultados, eles vêm, a gente percebe que as pessoas que usam têm relatos incríveis em relação à parte do envelhecimento, na parte da ajuda, né, da cooperação do ILIB também na parte de harmonização facial. O que é o ILIB, então? É Intravascular Laser Irradiation of Blood. O que se fazia? Na época da década de 70, se colocava um catéter no paciente, fazia uma irradiação, tá? E por volta, depende do protocolo, né? Mas eu vou mostrar um vídeo para vocês de 15 minutos. E ele era indicado para doenças respiratórias e circulatórias na época, tá? Principalmente para estabilizar essas doenças crônicas. E esses estudos, no decorrer desse tempo, de 70 para cá, eles começaram a perceber que o ILIB faz um aumento da produção da superóxido dismutase, né, que ela faz esse papel importante naquela ação dos radicais livres, tá? Então, a gente sabe que esses radicais livres, como eu já expliquei, ele vai acabar provocando lesões, né?
E essas lesões começam na parte da célula, mas acabam indo para o sistema, né? Se essas lesões não são freadas, a gente acaba tendo efeitos sistêmicos, ok? Então, olha só esse vídeo que foi feito através de microscopia, e ele percebeu a aplicação do ILIB, que é o intravascular, que é o ILIB original, tá? Na diabetes do tipo 2. Olha que bacana. Opa. So here we have a client with type 2 diabetes. We've got the red blood cells sticking together, we've got the rouleau. Isso é glicação de hemácia, gente. And então, todas as hemácias lots of bacteria. Estão coladas. And the formation of fibrinogen in the blood. Várias bactérias ali passeando, micro-organismos. As células a gente percebe que estão lentas. So we're giving 10 minutes with the red laser intravenously. 10 minutos. Then 10 minutes with the blue laser. And 10 minutes with the green laser. So you can see the irradiation of the blood in the vein there. So here is the blood after 30 minutes intravenous with the red, blue and green laser. So you can see a dramatic difference in the blood. A real breakup of the rouleau, the long chains. And we can actually see what the white blood cells are up to now. So, a big change in the blood, much more energy in the red blood cells. A movimentação começou a melhorar, olha só, até o formato das hemácias estreladas começaram a ficar arredondadas novamente, né? Então, o que significa isso? Segundo essa pesquisa, eles sugeriram, né, o aumento da superóxido de mutase, e eles perceberam que essa glicação das hemácias, ela melhora por conta, depois da aplicação do laser, tá? Por conta dessa quelação desses radicais livres. Então, a gente sabe que o diabetes, que é uma doença circulatória, né? A gente tem uma dificuldade de circulação de extremidades, e quando eu tenho as hemácias rígidas e glicadas, eu não consigo chegar com essas hemácias, que elas podem ocupar até 3 vezes, elas são 3 vezes maiores às vezes que a luz do vaso, dependendo do local, elas não conseguem, se elas estão glicadas e em bloco, elas não conseguem ir até os capilares mais extremos, né? Então, por isso que a pessoa com diabetes não consegue ter a circulação de extremidades, tá? Então, eles começaram esses estudos com o ILIB e tendo esses resultados. E aí foi ampliando. Mas o objetivo hoje não é falar de ILIB, tá bom? Mas ele está sendo muito cogitado nas terapias anti-aging para ajudar a fazer essa quelação de radicais livres e melhora das trocas gasosas. Se eu tenho uma melhora da troca gasosa, eu tenho uma oxigenação melhor dos tecidos, né? Um aumento de imunidade e tudo mais, e isso faz com que eu tenha melhora no processo de envelhecimento. Correto? Que é isso que eu acabei de falar nesse slide. Além disso, a gente também tem a fotobiomodulação biofotônica ou laser de baixa potência, que são termos similares dentro da ROF, tá? Então, só para dar um ampassão, eu não vou falar aqui de cada laser ou cada LED, né? Tem aquele cromóforo que eu falei para vocês,
ou um ou mais cromóforos, que ele precisa ter aquela ação, mas para vocês terem uma noção, tá bom? Então, a luz azul, ela acaba ajudando nessa parte da hidratação, porque quando existe uma absorção, né, ela faz, a gente sabe que tem, por conta dos radicais livres, a gente tem esse radical agressivo ali. Então, quando a gente tem essa destruição dessas ligações químicas bivalentes, acaba tendo, o LED azul acaba fazendo também o rompimento dessa parte da água, e aí a gente acaba, do oxigênio, né, do H e do H, a gente acaba tendo essa atração de água para o local, tá? Então, tem uma alteração de tensão superficial da pele, hidratação e o efeito estético. O laser vermelho, ele atua fazendo aumento de metabolismo de fibroblasto, aceleração na produção de fibras colágenas e tudo. Mas o que o laser vermelho acaba fazendo de um modo geral? O laser vermelho, a gente sabe que tem uma alta afinidade pela citocromoceoxidase, que é o cromóforo que está dentro da mitocôndria, e quando ele tem um aumento do metabolismo, né, forma mais ATP, aumenta o metabolismo da célula, melhora a angiogênese, melhora várias situações e acaba tendo uma cascata de melhora na parte do envelhecimento, por motivos óbvios, né? O infravermelho, ele melhora muito, ele aumenta o metabolismo de fibroblasto também, né? A gente fala que ele melhora, ele colabora na parte de correção da toxina botulínica, mas o que o infravermelho faz? Ele tem atração grande por proteína de membrana. Então, eu acabo tendo bomba de sódio e potássio funcionando melhor, a gente tem concatenação de impulso funcionando melhor. E então, se eu tenho essas bombas, né, eu tenho situações de edema, de uma forma geral, mais controladas, né? Então, tudo que é trocas celulares, eu acabo melhorando, otimizando com a aplicação do infravermelho. Além de ele atuar, obviamente, em cromóforos e tecidos, como tecido neural, tecido muscular, e a gente acaba tendo, não que o vermelho, o cromóforo vermelho, só o vermelho que vai pegar, a citocromoceoxidase, só o vermelho que pega? Não, mas a grande maioria é uma atração maior, tá? Mas isso também é bem amplo para a gente falar, mas é de uma forma geral, tá bom? Os cromóforos e os comprimentos de onda. Quando eu falo do âmbar, né, ele dá um estímulo à organela ribossômica, e isso melhora a síntese do colágeno, ok? Acaba ajuda a fazer o espessamento, né, do homogêneo das fibras e faz também estímulo de metabolismo celular. Tratamento de celulite, gordura localizada, essas coisas são mais, obviamente, voltadas para a parte corporal, tá? Mas o que é importante? A gente sabe que o LED esquenta mais, né? Então, apesar de ter LED frio, quando eu coloco, por exemplo, um LED azul na pele, a gente tem que tomar muito cuidado, tem muito protocolo pronto de estar colocando o LED azul na pele, só que ele pode queimar e pode piorar manchas da pele, por exemplo. Então, existem alguns artigos que mostram que precisa fazer distanciamento. Se for usar o LED azul, usar no distanciamento. O violeta, ele é muito utilizado para fazer a estimulação, né? Ele é absorvido pela hemoglobina e ele ajuda a fazer um aumento dessa oxigenação e controle de pH, tá? De forma resumida, gente, porque isso aí, cada comprimento de onda tem uma cascata absurda nos tecidos, tá? Então, não dá para a gente falar tudo isso de uma vez só, porque é muita coisa, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de como lasers, né, de baixa potência na fotobiomodulação, e os LEDs também na fotobiomodulação, estimulam a célula. Então, como que funciona isso? A fotobiomodulação, eu preciso tocar a minha célula. Para eu ter um efeito, eu não posso fazer nem uma dose muito baixa, que senão não vai fazer efeito, nem uma dose muito alta, porque eu posso, além de bloquear o efeito, eu posso causar um dano, né? Como uma queimadura, como eu já falei para vocês. Então, eu preciso usar uma dosagem certa, correta, medida, dosada, para que eu tenha uma estimulação, um toque daquela célula que vai fazer o efeito que eu quero. Então, eu preciso estimular o fibroblasto a fazer proteínas
né? Proteoglicanas, colágeno, elastina e tudo mais. Então, eu vou usar um comprimento de onda, numa consideração correta, para estimular o fibroblasto a fazer o que eu preciso. Eu preciso estimular agora, eu fiz uma cirurgia, né? Então, eu fiz uma cirurgia, eu preciso de um processo de reparo que faça uma coordenação da deposição daquele colágeno de forma organizada, para não formar fibrose, para não formar cicatriz hipertrófica. Então, eu preciso também de uma quantidade exata da fotobiomodulação, desse comprimento de onda que vai tocar o fibroblasto, o queratinócito, todas as outras células que são necessárias no processo de reparo para que eu tenha uma resposta adequada e não uma resposta ínfima ou exagerada, tá? Então, dá continuidade e emenda com isso que eu falei. Pós-operatório imediato de procedimentos é nesse sentido. Eu preciso tocar a minha célula para que eu tenha todo o processo de absorção de edema, né? Deposição de tecido de granulação, absorção desse edema e deposição de tecido de granulação dentro do fisiológico, porque eu só vou ter uma cicatrização que não é o ideal, a cicatrização não é o termo correto, é reparo, né? Então, eu preciso de um tecido de reparo, porque se eu falo cicatrização, eu estou fazendo uma cicatriz. O que eu quero? Eu quero que forme o mesmo tipo de tecido que eu tinha antes. Eu só vou conseguir se eu tiver uma agressão medida com um processo de reparo, de estímulo dessas células de forma medida também, tá? Então, imagina assim, eu agredi minha célula e eu preciso que os neutrófilos, os macrófagos, os monócitos, eles trabalhem medidamente, fazendo a fagostose do que ele precisa fazer, absorvendo as células ao redor, absorvendo aquele edema, jogando para fora, porque só eu vou ter uma deposição de tecido de granulação de uma forma correta e a maturação desse tecido se eu tiver a grande parte do edema já absorvido, tá? Então, tudo isso é extremamente necessário. Esse é um artigo que eu participei, né, durante a especialização. Eu sou professora de especialização em harmonização facial. Então, esse é num dos cursos que eu era coordenadora científica. Esse curso já acabou, mas a gente acompanhou esses pacientes desse curso que eu era coordenadora científica e fizemos um acompanhamento dos pacientes que fizeram bichectomia. Pacientes que fizeram bichectomia sem o laser no pós-operatório, pacientes com o laser no pós-operatório. E esse relato de caso, a gente percebeu que os pacientes que usaram o laser pós, né, tiveram uma melhora muito grande no processo de reparo, tá? Então, a gente se vai fazer também da famosa da lipo de papada, os fios de sustentação, fio de PDO, bichectomia, todos esses procedimentos mais invasivos, tá? A gente usa a laser terapia para fazer a modulação do processo reparatório, ok? Tratamento de queloides e cicatrizes hipertróficas. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, nós temos duas formas de tratar a queloide e cicatriz hipertrófica. Se eu já tenho ela instalada, aí o ideal é entrar com o processo de uso de laser de alta potência associado a uma baixa potência para melhorar a deposição daquele tecido do colágeno, para evitar que eu tenha nova formação de cicatriz hipertrófica de queloide. Agora, se eu não tenho ainda uma cicatriz hipertrófica ou um queloide, mas o paciente já relatou em outro momento que ele tem a tendência de ter uma cicatriz ou um queloide, a gente pode fazer o procedimento e usando o laser do primeiro dia nos protocolos adequados para que esse paciente tenha essa deposição e processo de reparo de forma organizada e modulada, tá? E aí a gente consegue resultados bons, muito bons, tá? Controle de edema, hematoma, hiperemia. Então, a gente sabe o quê? Hematoma não é nada. Não é nada mais ou menos. Por quê? O excesso de hematoma, o hematoma um pouco mais agressivo, tá? Se eu pego um grande vaso, tem um derramamento de sangue muito grande, eu vou ter uma chance muito grande de ter derramamento de hemosiderina. A hemosiderina, ela pigmenta a pele, ela tatua a pele. Então, o ideal é todo procedimento que eu tenha
um hematoma, é que esse hematoma vai embora logo, tá? E a fotobiomodulação, ela ajuda nisso, ok? Tratamento de intercorrência, necrose e reversão de toxina. Então, aqui vocês veem, por exemplo, é um lábio que foi preenchido por um colega. Aparentemente, tá tudo, o formato tá lindo, maravilhoso. Mas se vocês olham aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho o meu guiazinho aqui. Eu não consigo a flechinha, mas se vocês olham aqui no lábio da esquerda, né, tem uma parte arroxeada do lado esquerdo, do lábio superior, e a parte do lábio inferior, uma parte esbranquiçada. O lábio tá bonito. Esse profissional me mandou esse lábio, orgulhosa, né? Olha só que lindo lábio. Eu falei, realmente o lábio tá muito bonito, mas chama esse paciente agora para fazer laser e massagem, porque isso vai dar necrose. Por quê? Às vezes, a necrose ela ocorre ou por compressão ou por oclusão vascular, tá? E a parte labial é muito irrigada, então a gente tem que tomar cuidado, fazer muitas aspirações. E o laser, ele ajuda nisso, tá? Quando a gente percebe que tem uma isquemia, né? Tem um hematoma, uma isquemia, eu consigo fazer com que, como eu falei para vocês, tenha angiogênese, tem um aumento de metabolismo, eu consigo fazer com que chegue mais células de defesa para aquele local, né? Melhora também a angiogênese, aumenta a microcirculação local. Associada à massagem, a gente consegue reverter. Então, aquela foto da direita já é a foto no mesmo dia pós-procedimento, tá? Olha só, esse é um outro caso que também está em processo de publicação de artigo, que a paciente recebeu um ácido hialurônico no nariz para fazer a rinomodulação e teve início de processo de necrose. Essa primeira foto da esquerda foi 2 dias após o procedimento, tá? A foto de baixo, 4 dias depois. Nesse primeiro dia já foi feito PDT, né? E aí, enquanto tinha as vesículas, a gente ia fazendo PDT. Essa foto de cima do meio, ela foi aproximadamente 1 semana após a aplicação do ácido hialurônico. A foto de baixo, 15 dias após, tá? A foto de cima da direita, 3 semanas, e a foto de baixo, 1 mês, tá? Então, primeiro, claro que cada fase é uma aplicação, a gente primeiro usa PDT, depois vai usando vermelho, depois infravermelho, então tudo conforme a necessidade, mas a gente consegue reverter intercorrências com a laser terapia também. Aqui é uma reversão de ptose palpebral, tá? Depois de 5 dias de aplicação de laser terapia, a paciente que tinha uma ptose importante, olha só a quantidade de pálpebra, né, que você vê durante o olho aberto, a exposição, né, dos olhos, né, e a quantidade de pálpebra aí, ela reduziu muito. Então, esses foram 5 dias após a aplicação. Todo caso reverte em 5 dias? Nem todos, mas muitos que eu acompanhei, que me pediram ajuda, a gente conseguiu reverter rápido, tá? E a gente tem também repigmentação de pele mucosa. Esse é um caso tirado de um artigo científico, então, com laser de alta potência no CO2, né? Então, feito aquele peeling de gengiva, que algumas pessoas se incomodam com a coloração da gengiva, dá para fazer também. Isso também pode ser considerado harmonização, fazendo parte da harmonização. Temos também, dentro da parte de harmonização e laser terapia, a estimulação de colágeno superficial profundo. Como eu falei com vocês, isso aqui foi alcançado com fotobiomodulação, tá? A média fica entre 6 a 10 sessões de fotobiomodulação, combinando lasers e LEDs. Várias vezes a gente usa algumas mesclas, né? Mas isso aqui foi um efeito apenas com o laser, tá? Então, o laser, com esses protocolos combinados de laser e LED, a gente consegue esse resultado. Existem também uma forma da gente fazer a melhora da superfície da pele, que a gente chama de resurfacing. Ele pode ser feito com peelings, tá? Isso que eu vou falar, o PDT, ele é uma espécie, é um tipo de peeling.
Ou laser de alta potência, que também é um peeling a laser, tá? Então, lembrando que a terapia fotodinâmica, eu vou corar, né, a célula, essa célula vai absorver o laser corada, e aí eu vou acabar induzindo um rompimento de membrana e a morte celular. E aí, quando eu estimulo a morte celular, eu vou ter um estímulo ao processo de reparo e rejuvenescimento, tá? Nesse caso, para a parte de pele, a gente tem vários artigos mostrando na parte de dermatologia o ácido delta-aminovulêmico, que é o ALA, né, usados para fazer peeling através do PDT associados com o laser, tá? Então, é o PDT, só que é outro tipo de corante, não é? Normalmente se usa o azul de metileno, azul de toluidina para a parte intraoral, tá? Mas o ALA não é azul, né? Ele é um outro tipo de fotossensibilizante, mas o objetivo é isso, tá bom? Então, o protocolo é diferente, você coloca ele de molho 2 horas, uma concentração, com a luz vermelha, então existe um protocolo específico para isso, mas o objetivo sempre vai ser a morte celular, e se eu tenho a morte celular, eu vou ter um processo de reparo ativado. E eu tenho também, por fim, o estímulo de colágeno em várias profundidades com laser de alta potência, tá? A estimulação desse colágeno, né, com laser de alta potência, ele vai acabar ocorrendo através de colunas de coagulação dermoepidérmicas, tá? Com ou sem ablação de epiderme. Então, eu posso escolher, por exemplo, fazer a remoção parcial ou total da epiderme, ou não. Eu posso fazer uma remoção parcial e atingir a parte dérmica e fazer pontos de coagulação e para fazer aquela contração tecidual, uma contração do colágeno para fazer efeito lifting. Tem uma infinidade de protocolos combinados que a gente pode fazer, mas vai depender muito da idade do paciente, se tem melasma, se não tem melasma, qual é a indicação, o que ele quer, se tem flacidez, se não tem flacidez, qual é o grau de envelhecimento da pele. Então, assim, não existe um protocolo único, não existe um laser único, não existe uma forma só. Então, para cada paciente é um protocolo diferente, tá, gente? Mas, de forma geral, antigamente se falava da ablação não fracionada. O que era não fracionada? Usava muito CO2 e o não fracionado remove a epiderme inteira, tá? Só que o pós-operatório era muito agressivo. Então, a gente tem que parar, porque o PO era terrível. O paciente, o resultado é bonito, fica legal a pele, mas a pessoa tinha que ficar 15 dias sem sair de casa, com muita perda de líquido intersticial, ficava muito feio, aí acabava tendendo a formar cicatrizes, né, manchas, dava rebote, matava melanócito, era um inferno. Então eles tiraram e inventaram o fracionado. Que aí o fracionado é o quê? Ele vai fazer uma remoção mediada, paulatina, da parte da epiderme, né? Como eu falei para vocês. Então, a gente regula o spot do equipamento, pode fazer o espaçamento entre um pontinho de remoção e outro maior, menor, por isso que eu falo que cada paciente é um protocolo. Eu meço isso de acordo com a necessidade do paciente, tá bom? Porque tudo isso vai gerar aquecimento. Quanto mais juntinhos os pontos estão, mais quente vai ficar. Se o paciente tem melasma, esse paciente vai piorar o melasma. Então, tem que ficar de olho, porque isso é uma intercorrência muito forte e feia, fica na pele. Porque aí o pessoal, vim aqui fazer laser para tirar a ruguinha e fiquei toda manchada, tá? Então, tem que ficar de olho. Então, a gente sabe que o laser de alta, ele vai agir através do aquecimento. Então, o objetivo eu vou fazer esse aquecimento de colágeno, tem laser que faz mais aquecimento da parte interna, por exemplo, o CO2, ele tem uma liberação térmica muito maior do que o erbium, tá? Então, qual laser que eu vou usar em cada pessoa vai depender da anamnese. Mas eu sei que a partir de 100 graus eu vou ter a vaporização do tecido, vaporização da água. Então, eu posso fazer uma vaporização parcial da pele com aquecimento do tecido lá para fazer um aquecimento, dilatação e contração daquele colágeno, e aí ele vai fazer o efeito lifting, entendeu? Então, olha só, isso aqui é um slide tirado
artigo da revista de Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, comparando efeitos do erbium e do CO2. Então, aqui vocês veem todas as fotos de antes e depois dos pacientes com laser de alta potência. Tem uns lasers, tem umas fotos, uns pacientes que foi usado CO2, tem paciente que foi usado erbium, tem paciente que foi usado combinado. Então, posso usar combinado? Pode. Vai ser em todo mundo? Não. Depende da indicação de cada um, tá bom? Mas olha só que resultados legais que tem aí. Então, a gente consegue manejar muita coisa com os lasers de alta. E o legal do laser de alta é que a gente pode trabalhar só aquelas ruguinhas fininhas, a gente pode usar nas rugas mais profundas, eu posso estimular a formação de colágeno, eu posso usar próximo a SMES, combinar com ultrassom microfocado, fazer contração daquele tecido, daquela tela de tecido conjuntivo fibroso, que é o SMES, Sistema de Músculo Aponeurótico Superficial, que é o que faz a sustentação da pele. Então, é extremamente importante isso, tá? Aqui é um gráfico de comparação que a gente tem da contração de colágeno ocorrida com o erbium e com o CO2. A gente sabe que a contração imediata do CO2 ela é maior, mas ao longo do tempo a contração de colágeno deles fica semelhante, tá? Mas óbvio, isso vai depender da quantidade de passadas que a gente dá também por sessão. Olha essa lâmina mostrando o colágeno, aí que vem a grande diferença. O colágeno formado através da aplicação do erbium, ele é um pouco mais desorganizado, mais em blocos, tá? O colágeno formado pelo CO2, ele é um pouco mais parecido com o colágeno natural produzido pela gente. Olho nu, olhando a pele, não tem diferença, tá bom? Eu já fiz CO2, eu já fiz erbium, visualmente o efeito é o mesmo, mas isso é lâmina, né? É a parte histológica mesmo. Então, a gente sabe que tem uma diferença entre eles, e isso vai variar muito conforme a quantidade de energia que você dá na sessão para cada laser. Olha eu aí, tá? Então, assim, tenho a foto da esquerda, óbvio, eu sem nada antes de fazer, mas me incomodava muito essas ruguinhas, queria estar fazendo estímulo, já estava sentindo a flacidez. Essa segunda foto é imediatamente após a aplicação do laser. A terceira foto é no mesmo dia, 2 horas depois. Na quarta foto é 2 dias depois da aplicação, né? E a última foto é 4 dias depois da aplicação. Então, como eu faço muita evidenciação da aplicação na região dos olhos, dos auriculares, porque essas rugas finas me incomodam, a gente acaba ficando mais inchado. Mas não é nada assim... Eu vou corrigir. Eu fiz de novo em mim um erbium, que a Érica fez em mim, né? Porque é difícil a gente fazer na gente mesmo laser de alta. Mas a Érica, que é uma profissional, uma querida, trabalha comigo, é uma dentista maravilhosa, a gente trabalha juntas aqui no Instituto, ela fez em mim e eu peguei o protocolo para lifting, para remoção de rígide superficial e lifting facial. Eu fiquei pior do que eu estava aí. Mas o legal é que, independente do protocolo, esse aqui que vocês estão vendo é CO2. O erbium, eu não pude colocar, eu não queria colocar para fazer a comparação, porque você não, nossa, ela ficou muito pior aqui. Mas eu fiz um protocolo muito pior no erbium, entendeu? Mas a gente tem, mesmo no protocolo muito pior, em 4 dias eu estava legal, tá? 4 dias a maquiagem já estava suficiente. Olha só qual é o aspecto da pele, tá vendo? Foto próxima. Se vocês olham os pixels aí, ó, dá para ver um monte de pontinho. Cada pontinho desse é um pontinho de ablação do tecido, tá? Então, é onde teve a evaporação tecidual. Evaporou a água, levou o tecido junto. E é isso que faz o estímulo do processo de reparo, tá? Os protocolos, né? Todos eles, a gente tem contraindicações. Então, eu não posso fazer protocolos de laser terapia em pessoas que têm histórico de fotossensibilidades, né? Pacientes que estão usando ácidos, principalmente esses derivados de vitamina A, porque eles são fotossensíveis, eles absorvem, né? Ele fica na pele, absorve o laser e mancha.
tá? Alguns antibióticos, como a tetraciclina, por exemplo. Se a pessoa está com câncer de pele, não vou fazer. Gravidez e glaucoma, tá? E é isso, gente. A gente chegou ao final. Eu só queria dar uma dica. Eu tenho cursos, né? A gente tem cursos online de harmonização, curso de laser, né? Tem habilitação e tudo mais, mas assim, eu tenho curso modular de laser terapia na ROF, que é esse módulo 2 que vocês estão vendo, tá? E para quem é da jornada, a gente está fazendo uma promoção quer dizer, a gente não pode falar promoção, mas a gente está fazendo uma condição especial para as pessoas que se inscreveram na jornada e que queiram ter interesse de fazer esse curso, tá? Então, tá com um desconto bem grande, quase praticamente 50% de desconto. Ali embaixo, ó, tem esse WhatsApp, que é o DDD 11 945068812, é onde vocês conseguem todas as informações, mas tem praticamente 40% de desconto. É só dar esse código promocional LILULU 2020, tá? Que a gente sabe que daí é o pessoal da jornada. A gente tem todas essas informações para quem quiser fazer um curso mais aprofundado dessa parte de laser terapia. Certo? E é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por tudo, pelo convite, Andréia. E estou aberta a responder perguntas. Obrigada a você, Lu. Que show de aula, quanto conhecimento, né? As pessoas, muito elogio, Lu, muito elogio, Lu. Foi assim, muito, muito, muito elogio. Tem até aqui um recado para você, aqui. Dr. Gustavo mandou um beijo para você, disse que ele foi fazer laser por sua causa. Ele é apaixonado pelo laser por sua causa. Então, recado. Vamos lá, Lu. A gente tem algumas perguntas para a gente poder conversar aqui, para depois a gente fazer o encerramento. Eu tenho algumas novidades também para contar para o pessoal. E obrigada pelo presente aí para os inscritos, né? Esse desconto aí super... Desconto não, né? Condição especial para as pessoas da jornada. Muito obrigada. Então, vamos lá. Tem as perguntas que tem aqui assim. O laser pode diminuir o tempo de vida útil do ácido hialurônico ou do Botox? Ele diminui do Botox, do ácido hialurônico não. Tá? O que diminui a vida útil do ácido hialurônico é a radiofrequência. Mas o laser não. Tá. No processo de lip lift, o laser ele pode ser utilizado como forma auxiliar de cicatrização, além de maximizar o resultado do final? Sem dúvida, porque você tem uma deposição de colágeno organizada, você tem a tendência de não melhorar uma possível cicatriz, ela aí acaba realmente não existindo, e se a pessoa tem tendência a formar cicatrizes, a gente consegue coordenar isso com a aplicação de laser de baixa. Existe também um protocolo de laser de alta, que eu estou fazendo, inclusive, um estudo desse com a Luciane Azevedo e o Fotona, lá na USP, da gente fazer a aplicação transmucosa por dentro da boca, para ajudar na contração dessas fibras colágenas, né, do SMES, por dentro da boca, para otimizar os efeitos do lip lift. Maravilha. E a doença autoimune esclerodermia pode causar despigmentação da pele, da face e de outras partes do corpo? O laser pode ajudar nessa repigmentação, Lu? Então, não é a minha área, muito a parte de esclerodermia, mas os artigos que eu li, sim, a gente sabe que tem, por conta da fotobiomodulação, tá, gente? Então, assim, a ideia é a gente fazer uma fotobiomodulação desses, porque toda doença autoimune, a gente sabe, tem algumas outras doenças autoimunes que elas acabam, não é só a esclerodermia, tá? Mas o ideal é quando a célula para de produzir o pigmento, né? O melanócito para de produzir o pigmento. Então, existe, quando a pigmentação é clara, branca, é uma acromia. Quando ela é escura, ela é uma hipercromia. Tanto é uma quanto é outra, é uma deficiência na produção da melanina pelo melanócito. Quando a gente faz a fotobiomodulação do melanócito, a gente sabe que pode ter uma resposta positiva.
os artigos. Maravilha. E as pessoas, muitas pessoas perguntaram que, como a irradiação é muito próxima da pálpebra, a preocupação de todo mundo é o laser próximo ao olho, a irradiação próxima ao olho. São os mesmos cuidados que a gente faz, por exemplo, quando faz uma aplicação de laser para paralisia facial, né? Uhum. A gente evita, na verdade, tem artigo até que mostra que alguns problemas de visão, eles têm sido melhorados com a irradiação de infravermelho ao redor, tá? Então, assim, é uma coisa que meio contrassenso do que com tudo que a gente tem falado, que cega e tudo mais. Mas, para evitar, a gente, tem coisa dizendo que é bom, tem coisa dizendo que é ruim. Sim. Como que a gente faz pelo sim, pelo não, melhor evitar, não é? Então, a gente faz uma inclinação da ponteira da fotobiomodulação a 45 graus, tá? Nessa região de pálpebra, tá? Mas o laser de alta potência, por conta da profundidade dele, a gente trabalha nessa parte aqui muito superficial, não tem problema algum. Problema talvez teria com a fotobiomodulação, laser de baixa potência. E aí a gente sai disso trabalhando nisso. Então, assim, o Lelo ali na USP, a gente sabe que tem a minha tese de doutorado é nisso, né? E eu atendo a parte de paralisia há muito tempo, mas lá eles têm um know-how de atendimento de paralisia facial há trilhões de anos. E esse é o cuidado que se tem e, assim, dentro dos estudos e tudo da parte clínica, nunca teve algum problema. E quantas sessões você acha que mais... Você acha não? Quantas sessões, mais ou menos, para a apoptose provocada pela toxina? Olha, aquele caso para que eu mostrei, reverter. Um artigo que eu estou publicando, ele foi revertido em 5 sessões. Então, eu ajudei em outros artigos, outros colegas que tiveram ptoses, a gente percebe que entre 5 e 7 é uma quantidade de sessões suficiente, a não ser que o profissional colocou muita quantidade no músculo errado, e aí pode demorar um pouco mais de sessões, tá? Mas mais ou menos, se é só por dispersão, entre 5 e 7 tá bom. E infravermelho, né, Lu? Que era uma dúvida das pessoas. Infravermelho, uma energia mais alta ou mais baixa? Quantos? Infra, sim, assim, que depende muito A gente sabe que o infra não tem tanto problema por causa da melanina, mas, assim, a gente gosta de 3 a 4 joules a cada centímetro, né? Um ponto na região que precisa ativar esse metabolismo. Lu, só tenho que te agradecer por estar presente aí, por ter cedido o seu tempo, por ter compartilhado tanto conhecimento nesse momento aí conosco, por estar fazendo parte aí do encerramento da nossa jornada, tá? Tá convidada até para participar aí da gente aí conversando aí agora. A gente se vê de novo semana que vem para conversar um pouco sobre herpes, né? Aí com laser e o herpes. Já faço o convite para todo mundo. E deixar agora você fazer suas considerações finais. Obrigadão, um beijo no seu coração. Beijo, meu amor, um beijo no seu coração. Olha sua tela para a gente ficar grande, né? Eu até esqueci, fiquei tão emocionada. Deixa eu ver aqui. Segunda-feira, estou muito feliz que a gente vai falar de herpes e laser. Estou bem feliz da gente fazer nossa live. Queria muito participar agora, mas eu tenho outra live agora na sequência. Mas, assim, gente, harmonização e laser é um casamento perfeito, né? Mas precisa de muito estudo. Muito estudo, né? Então, assim, tem muita gente que acha que vou apertar o botão e vou ter um efeito milagroso. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas tem que conhecer. Tem que conhecer. Para ter um efeito maravilhoso, tem que conhecer. E óbvio que também, como toda terapia, tem suas limitações, né? E a gente justamente tem que estudar muito para saber quais são essas limitações. Às vezes não dá para fazer, né? Mas é um universo maravilhoso. Não consigo imaginar alguém dentro da harmonização facial sem saber usar o laser, mesmo que seja só o de baixa potência para ajudar nas intercorrências, para ajudar nos processos de reparação, né, de reparo. Mesmo dentro da parte, eu vou fazer só a parte de cirurgias intraorais. Fotobiomodulação, gente, é tudo.
né? Então, assim, não dá para imaginar a vida sem laser, gente. Eu acho que eu ia ter um troço. Esses dias eu sonhei, falei, meu Deus, cadê meu laser? Meu laser quebrou, eu acordei com taquicardia. Eu já tenho uns 3 aqui, já estou, né, vendo como que eu faço para comprar o de alta e tudo mais, mas enfim. É um casamento perfeito. Indico super, assim, quem está na harmonização, realmente, se não comprou o laser de baixa, compre. E, né, veja essas possibilidades mesmo de estar associando essas tecnologias, porque, como eu falei no começo, não adianta eu, de repente, vou lá, vou fazer uma toxina numa pele estática. A pessoa está com aquelas rugas marcadas na testa, aí ele vai fazer a toxina botulínica, que a maioria conhece como Botox. Ai, doutor, não melhorou nada, eu tô com a marca aqui. Botox não tira as marcas estáticas. Não tira. E aí, às vezes, o profissional não sabe explicar isso aí, ele arruma um problema. Então, o laser tira, né? O laser estimula o tecido. Então, antes de eu começar a colocar implantes faciais, porque ácido hialurônico, bioestimulador, fio de sustentação, tudo isso são implantes faciais. São considerados implantes, são biomateriais, né? A maioria eu gosto de trabalhar sempre com os absorvíveis, eu não gosto dos não absorvíveis, mas eles são materiais que eles vão ser implantados na face do paciente, de acordo com o padrão de envelhecimento, de acordo com o que ele precisa fazer para reestruturar aquilo ali, né? Aquele envelhecimento, aquela ptose. Mas se ele não tem uma pele preparada para receber, o resultado vai ficar ruim. Não vai ficar natural, vai ficar uma coisa esquisita, por exemplo, a bochecha restaurar aqui, eu tô com isso aqui cansada, aí botou ácido hialurônico, botou tudo isso aqui e a pele cheia de ruga. Gente, sabe aquela coisa que você olha assim, parece estufar um papel amassado? Fica assim, parece que estufaram um papel amassado. Então, as coisas têm que conversar, né? Tem que conversar, você tem que interromper o envelhecimento, não é a palavra correta, mas você vai envelhecer de forma paulatina e inteligente, tá? E o laser vem para isso, tanto de baixo quanto de alta. É isso que eu queria falar. Beijo, gente. Obrigada por tudo. Lu. Obrigada a você. Tchau. Tchau, querido. Professora Luciane, muito obrigado pela sua palestra. Encerrou aqui com chave de ouro a nossa jornada. Realmente só temos a agradecer a você e a todos os outros palestrantes que aceitaram estar aqui conosco. A professora Sandra Calil, o professor Aguinaldo Garcês, Eduardo Fegnani, Luana Campos, Silvia Nunes, Patrícia Freitas e a professora Ana Cecília Aranha. Só tenho a agradecer a todos vocês que aceitaram participar, aos que se inscreveram nessa jornada, e mesmo os que não se inscreveram, que estão assistindo, mesmo assim, os que ajudaram a divulgar a nossa palestra, os que fizeram a doação, tanto na vaquinha quanto na conta corrente do Guilherme. Muito obrigado mesmo, vocês que são do Peru, da Bolívia, de Portugal também, que eu vi ali no chat. Muito obrigado mesmo. Lembrando mais uma vez sobre o certificado, ele só vai estar disponível depois da finalização desse evento. Até o final da semana a gente deve estar enviando por e-mail de vocês, somente os inscritos. Quem quiser ver de novo a palestra, você tem uma faixa de 3 horas para poder assistir o evento novamente. Enquanto... Lu, se você quiser ir, fique à vontade. Obrigada. Eu tenho uma live agora. Tem compromisso. Vai lá. Beijo. Beijo, senhora. Boa live. Arrado. Posso falar agora, então? Pode. Olha só. Queria agradecer imensamente a todo mundo. Os meninos estão começando a aparecer aqui na tela para vocês verem a cara dos meninos, ver a cara da liga, quem são, quem todo mundo está respondendo aí nos bate-papos com vocês. Agradecer que essa jornada tomou uma proporção, a gente não estava esperando essa proporção toda que tomou. A gente fica muito feliz pelo alcance do Brasil, do mundo, enfim, muito feliz, é muito gratificante, foi feito tudo com muito carinho.
E aí, o que, que eu tenho de novidade para vocês? Hoje, essas aulas aí, elas vão estar disponíveis mais 3 horas, conforme todos os outros dias. Mas quem perdeu, quem não se inscreveu e perdeu a aula do primeiro dia, do segundo dia, enfim, em breve, aqui no canal, eu vou deixar disponíveis as aulas para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Porque foi tão bom, a repercussão foi tão boa que eu consegui a autorização de cada um desses palestrantes para dividir com vocês os conhecimentos, tá? Outra novidade boa também, eu vi que muita gente se interessou pelos artigos, pelos trabalhos que eles apresentaram, e todos estão me enviando os artigos. Assim que eu tiver com todos esses artigos, a gente vai compartilhar com todos vocês, tá? Nós iremos, né? Nós iremos compartilhar com todos vocês os artigos, porque quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente ler, mais a gente vai ficar apaixonado pelo laser, e vocês vão ver o tanto de aplicação que ele tem, tá bom? Era isso que eu tinha de novidade por enquanto. Acompanhe a gente, acompanhe a Liga, a Lilo Ufman no Instagram, me acompanhem, por favor, que a gente sempre vai estar aí divulgando novidades e sempre atualizações de laser, da odontologia, que essa é a nossa missão. Beijo para todo mundo, tá? Fiquem com Deus. Dá tchau, gente. Até mais, gente. Muito obrigado. Até a próxima.